Olá, seja bem-vindo à minha sala de aula virtual, ao canal da Didasco. Meu nome é Kelly e essa é mais uma aula sobre livros, obras que despencam na prova, no vestibular. Essa obra ela já foi cotada para vestibular e olha, por ser contemporânea, ela está sendo até muito considerada, muito estudada. Então, já sabe, né? Pega papel e caneta, pega sua água, pega seu tablet e sua caneta virtual que eu te espero para a aula. Já sabe, né? Ficha técnica. Quando, onde, narrador. Então, vamos lá. O espaço é o Rio de Janeiro. A obra aí, ela é versada ali como tendo pano de fundo o Rio de Janeiro. Foi lançada, escrita em 2008. E ela, pessoal, vem ali trabalhando uma literatura contemporânea, tá? Do final do século XX, começo do século XXI, a gente chama de literatura contemporânea. É um romance. Você tem aí praticamente a vida de um narrador principal, mas tem como pano de fundo ali algumas temáticas romancistas, tá? Como eu te falei, o narrador é narrador personagem, é escrito em primeira pessoa. O que é isso? O narrador, o Pedro aqui, ele vai contar a história a partir do seu ponto de vista, ok? Pra gente começar, eu preciso aqui te dar algumas informações. Imagine que o Pedro, ele tá ali terminando o ensino médio dele, e terminando o ensino médio, ele tá com algumas dúvidas, né? Sobre qual carreira, sobre qual curso na faculdade ele pretende escolher. Inicialmente, ele tá com dúvida ali se vai em história ou não. Ele já começa o livro no primeiro capítulo dizendo assim: tudo começa sem a gente perceber. Esse é o nome do primeiro capítulo. O que ele está querendo dizer com isso, né? É que ele já começa o livro fazendo observação de que ele começou a ler livros. Inclusive vem aí a questão de intertextualidade. Segura que eu volto aí no final do vídeo. Quando ele cita algumas outras obras que ele fala que ele foi lendo porque ora a escola pedia, ora a família dele incentivava ele a ler. Então ele falava, olha, eu tenho um gosto pela escrita, tenho um gosto pela leitura, mas eu não sei se um gosto é meu ou se veio incutido. Não. Se incentivaram isso em mim, entende? Ele falou, eu fui gostando sem meio perceber. Tanto que ele cita o Rei Lear, de William Shakespeare, e o Juca Pirama, isso aí de Eça de Queiroz. Ele também cita o poema de Fernando Pessoa, O Monstrengo. Sim, são obras que ele vai citando ali no meio da narrativa, que ele diz que ele gosta muito da mensagem daqueles livros. Bom, olha só. Por conseguinte, ele fala da idade dos livros. E aqui a gente tem uma ligação do nome desse capítulo com o nome do livro, O Fazedor de Velhos. Ele fala que o livro, quando ele conta uma narrativa, quando ele divide um fato contigo, basicamente ele está deixando você mais experiente. Ele está deixando você mais vivido. Então, você mais vivido, mais experiente, com mais experiência, mais vivência, mais anos de vida, você vai ficando mais velho. Entendeu aqui? Fala, não me diga! Aqui já é uma deixa. O que é o Fazedor de Velhos? Na verdade, o Fazedor de Velhos são todas as histórias que nós conhecemos ao longo da vida e nós vamos agregando experiências, aprendendo com essas histórias. Fez sentido aí para você? Por conseguinte, no terceiro capítulo, o nome é Noite Triste. O que acontece nessa noite triste? Pessoal, tem 3 momentos que o Pedro aqui, ele se encontra com um personagem secundário que vai chamar Nabucco. Isso aí é um ex-professor ali, um professor já aposentado, digamos, sabe aqueles professores mais ranzinzas, mas que também ele chama de um gênio misterioso. Sim, ele percebe que esse professor é super inteligente, tem umas ideias muito peculiares, muito singulares, à frente do seu tempo, mas ele também sabe que o Nabucco é meio ranzinzão, sabe, meio bravão. Então ele tem 3 encontros com esse Nabucco. Olha só, vou fazer um flashback aqui, tá? No começo do livro, comenta que ele estava querendo viajar com a irmã dele para fora, né? Para fora do estado. Só que ele é menor de idade ainda e ela não. E a autorização que o pai deles, né, os pais deles, tinham escrito, tinham elaborado, já tinha vencido. Tinha passado a data ali. E ele não pôde viajar. O que ele fez? Ele voltou para casa, colocou lá um óculos de grau, colocou um sobretudo, deu um ar de mais velho, pegou um livro, aqui ele fala do romance de Rei Lear, de William Shakespeare, pegou aquele livro como se fosse um senhor ali e foi tentar passar no aeroporto, né, para viajar.
É uma boa ideia. Nesse momento ele encontra o senhor que tá lá observando ele e de repente esse senhor ali se aproxima dele e fala: olha, eu tô percebendo toda a sua artimanha, hein? Mas fica tranquilo que eu não vou contar pra ninguém não. Ao contrário disso, eu vim te elogiar, meu caro. Você tá conseguindo enganar todos aqui com a sua criatividade. Você é um sujeito diferente. Então aqui ele começa a ter o primeiro contato com o Nabucco, isso aí. O segundo contato, contei pra você que no começo do livro, né, já inicia falando que ele tá finalizando o ensino médio, sim. E quem é que vai fazer, sabe a formatura? Aquele discurso de um professor? Quem é que vai fazer esse discurso? Claro, aquele anfitrião, o professor mais velho da escola, que é o Nabucco. Ele já chega com aquele discurso: escuta, olha só, vocês estão saindo aqui do ensino médio, agora sim começa a vida adulta, vocês não vão mais conseguir manter a maioria dos laços, sabe? Aquela chamada mesmo, imagina que vai ser aquele agraciamento e não, Nabucco chega lá e passa aquela mensagem na formatura. Ali é o segundo contato com Nabucco. E o terceiro contato é no terceiro capítulo, quando é intitulado de Noite Fria, Noite Triste, perdão. O que acontece nessa noite triste? Ele tá ali conhecendo a Mayumi. Sim, a Mayumi é a filhada do professor Nabucco. E ele se encantou com a Mayumi logo no primeiro contato. Mas o que acontece? Nayumi aí ela tem que voltar, ela não estuda aqui, ela não mora aqui no Brasil, ela tem que voltar para Paris, isso aí, para França, Paris. E ela também tem um namorico com alguém de lá. E aí é uma noite muito triste para ele quando ele descobre que ela vai retornar para a França. Oh my God! E em meio a essa desilusão amorosa, ele tá lá, né, conversando com outro professor, porque afinal de contas, o Pedro aqui, o nosso personagem principal, ele tinha bastante contato com esses professores, sabe? Bom, ele tava lá, né, dividindo as lamúrias dele com um professor que ele encontrou, um ex-professor dele, que ele encontrou e tá lá falando que ele tá na dúvida do que ele faz, que ele acabou de passar por uma desilusão amorosa, que essa vida é difícil demais, que além de agora ele tá triste com o amor, ele não sabe se ele quer continuar o curso dele. Olha só, nesse momento ele já estava fazendo história. Sim, ele estava fazendo um curso universitário de história, licenciatura e bacharelado. Bom, e aí esse professor dá um conselho para ele: escuta, eu tenho aqui um amicíssimo. Sim, um amigão de longas datas. É um senhor muito experiente, você vai gostar. Ele é meio bravão, entende? Mas ele é um sujeito muito inteligente. Ele vai te dar aí alguns insights, ligar o seu radar para você saber o que você vai fazer da sua vida, meu caro. Chega aqui. E quem ele apresenta pro Pedrinho aí? Ele vai apresentar o Nabucco, terceiro contato que Pedro tem com o Nabucco. Aí vem o capítulo Cérebro em Branco. O que é isso? É quando ele não sabe o que ele vai fazer, pessoal. E aí o Nabucco fala assim pra ele: seguinte, já que você tá aí preocupado, a gente vai colocar alguns desafios para você fazer. Vamos pesquisar algumas áreas. Aí vem o próximo capítulo, que são as primeiras pesquisas. Pessoal, nesse momento é um momento de maior descoberta, de maior autoconhecimento. Ele vai identificar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que era desejo inato dele, o que ele foi angariando aí conforme o ambiente, ele foi angariando conforme os gostos das pessoas com quem ele vivia. Então, realmente assim, um capítulo muito legal, sabe? Posso dizer para você que foi um dos capítulos que eu mais gostei, porque trata muito de autoconhecimento. Sabe você aí desse lado? Se você está fazendo aí uma prova para vestibular, concurso, a grande probabilidade é que você seja aí um adolescente ou iniciando a vida adulta, né? Então é nesse momento que surgem vários pontos de interrogação. Se tudo aquilo que você gosta, que você conhece, é seu mesmo, entendeu? Se ligue, viu? Ou se você angariou esses gostos da família, dos amigos, da televisão, da mídia, entende? Você precisa se autoconhecer. E aqui é um dos capítulos melhores porque fala bastante disso. Bom, depois, nesse momento dele se autoconhecer, o próximo capítulo é natureza humana. Sim, o que é natureza humana? É quando ele descobre que na realidade o ser humano, ele não é definido por si só. Ele é algo sempre que está se definindo, é algo que sempre está se desenvolvendo, se conhecendo, porque afinal de contas, a cabeça que o indivíduo tem aos 10 anos não é a mesma aos 20, não é a mesma aos 30, não é a mesma aos 40. Então a cabeça que ele está agora amadurecendo não é a mesma cabeça que ele tinha aos 8 anos, aos 10 anos, 11 anos. É isso que ele vai colocando pra gente e descobrindo e saboreando com ele nesse capítulo. Bom, depois, ele tem mais uma outra desilusão amorosa, chama ultrassonografia do amor, que é quando, pessoal, nessa desilusão, aí sim ele sente a dor. Aí sim ele sente o que é se apaixonar muito por alguém, achar que ela é aquela pessoa ideal. Sabe do que eu tô falando, né?
Quando é aquela pessoa ideal e aos poucos você percebe que você não vai conseguir vivenciar aquele amor. Que a sua paixão aí platônica, ela já tem uma outra pessoa. É aquela ideia, né? Enquanto você tá sonhando com ela, ela tá beijando a boca de outra alguém. É mais ou menos isso. Então, nessa ultrassonografia do amor é legal, porque assim, ele inicia o capítulo todo apaixonado, naquele melodrama, e finaliza o capítulo numa realidade muito dura. Ou seja, a paixonite dele ali, na realidade, amava uma outra pessoa. Bom, enfim. Por conseguinte, pessoal, depois que ele sai dessa segunda desilusão amorosa, olha só, ele vem aí para a opção difícil. O que é a opção difícil? É quando ele sai do curso de história e opta agora por letras. Sim, nosso Pedro está agora, digamos assim, desabrochando, ele está identificando quem ele realmente é. Ele está tirando esse, eu costumo falar, né, esse véuzinho rosa da realidade dele. Só não rasgou, não sosseguei, não. Identificando o que ele gosta e tendo a coragem e o medo, porque os dois andam lado a lado, na verdade, a coragem e o medo de assumir que agora ele quer trocar de curso. Tchau história e eu quero letras, afinal de contas, eu sempre fui apaixonado pelos livros, eu sempre fui apaixonado pela literatura. Bom, o próximo capítulo é Me Fazendo Velho, porque lembra? Os livros, eles te fazem um senhor. Os livros, as histórias, eles te dão mais experiência, eles te desenvolvem. Então agora ele está se fazendo velho, porque agora sim é ele que vai contar histórias, porque ele vai ser formado em letras. Tomara. O próximo capítulo é Voando com a Minha Sombra. Olha só o nome desse capítulo. Pedro, ele está se desenvolvendo tão bem como ele nunca imaginara lá no curso de letras. Ele está amando tudo aquilo ali. Os desafios e a experiência de lidar com o professor Nabuco, o ex-professor Nabuco, fez dele ali uma pessoa super esclarecida. Ele descobriu o que antes ele não sabia quem ele era, o que ele gostava. Então ele tá voando, o garoto, só que com a sombra. Olha só, ele não deixou de ter medo, ele não deixou de se questionar, ele não deixou de ter seus próprios desafios durante o dia, mas dentro de todas aquelas dificuldades, ele está desenvolvendo. Sabe quando você gosta ali de uma carreira, começa a fazer um curso superior ou seu cursinho aí, ou então, vamos supor, né, você ainda não entrou na faculdade, mas você já fez algum curso extracurricular, o inglês, vou até falar aqui de esporte, natação, futebol, seja o que for, e quando você gostou, violão, isso acontece muito com as artes, e quando você começou aquele cursinho, né, estudar aquilo ali, você nem curtia tanto, mas ao desenvolver você foi, parece que você nasceu para aquilo. Entende aqui? Você não consegue mais se ver sem o futebol, sem a natação, sem o balé, sem a aula de violão. Você não consegue mais se ver sem isso. Então agora ele está decolando, ele está voando com as sombras dele. O outro capítulo é Moscas e Meninos Travessos. Aí ele conta bastante do dia a dia, é mais ali uma questão da rotina dele, enfim. E por último, e assim por diante. O que Pedro está falando aqui? Agora é que vai começar, assim, um outro desenrolar da vida dele. Tanto que eu vou deixar aqui um ponto de interrogação, tá? Tem o próximo livro. Sim, tem uma outra edição. Inclusive é o Fazedor de Velhos 5.0. Olha só, legal, né? Mas voltando aqui. Quando ele fala e assim por diante, é quando ele dá pra gente aquela deixa, fala, olha, escuta, quando você tá aí e descobre qual que é o motivo pelo qual, o propósito pelo qual você veio a esse mundo, agora sim, meu caro, agora sim, aluno, agora que você começa a descobrir os sabores e os dissabores da vida. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. Agora que, às vezes, um dia de alegria, de felicidade, de êxtase vai te deixar forte para um mês inteiro de dificuldade. Fez sentido aí? Bom, finalizando então aqui o nosso capítulo, Pedro está apaixonadíssimo e continua letras e aí finaliza o livro. Agora, acabou o nosso enredo aqui, eu preciso de trazer aquela análise, ok? Então, o que o livro está falando? Tome nota aí que isso é o mais importante dos vestibulares, tá? Muitas vezes ele não quer saber só que você decore um enredo, não. Ele quer saber que você traga aqui qual que foi a sua percepção, a sua reflexão, a sua visão de mundo através do livro. É o bichão mesmo, hein? Então, nada mais ele está falando de autoconhecimento, de literatura de formação. O que é uma literatura de formação? É uma literatura, é um livro que ela trata daquele momento de formação do indivíduo, quando ele sai da vida juvenil para a vida adulta. Isso, né? Quando ele está deixando ali de ser adolescente e aí ele está amadurecendo
responsabilidades, posturas, fazer-se nesse mundo. Então, é uma literatura de formação. Então, autoconhecimento, literatura de formação, intertextualidade. Lembra aquilo que eu comentei? Porque quando ele cita lá Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, William Shakespeare, nada mais ele está falando, escuta, eu quero fazer intertextualidade porque esse Pedro, ele tem uma riqueza de conteúdo. Ele fala também desse indivíduo que está em crescimento e em desenvolvimento. A gente vai dividindo a gente vai acompanhando, né, assistindo ali o Pedro a lidar com momentos de tensão, momentos de felicidade, de pura tristeza, de puro medo. A gente vai acompanhando. Claro, tem também as paixões aí do período adolescente. Então ele fala de 2 momentos que o Pedro se apaixonou, se decepcionou, não ficou com a garotinha, não foi nenhum final feliz. E por último, pessoal, não menos importante, olha só, o recado não é só para o adolescente. O recado às vezes é para os pais do adolescente. Ele fala sobre a formação dos filhos. Sim, a formação dos filhos, principalmente nesse momento que é tão crucial, né? Que é a adolescência ali, é um momento que está se descobrindo seus gostos, criando sua identidade, descobrindo o que gosta, o que não gosta, abraçando a responsabilidade de fazer um curso superior, de começar a plantar, a semear uma carreira profissional, mas também não deixa, tem muito momento que o Pedro parece que ele é realmente senhor ali, um velho, tem muitos momentos que o Pedro, ele se vê como se, e como será que é para o meu filho quando ele for adolescente, para os outros adolescentes desse momento. Então ele consegue ampliar o olhar dele, entende? Ele fala, olha, esse momento que eu tô nessa vivência não é somente eu, são vários outros e pode ser ainda um adolescente que seja meu. Olha que interessante. É legal também para isso a gente olhar e saber que diversos momentos da nossa vida a gente não é só a gente que está passando por aquela dificuldade. Tem milhões de pessoas no mundo, de repente, hoje, lá na China, no Oriente Médio, na Europa, na África, que está passando por momentos iguais aos nossos e que ele está lidando com esses momentos. Então isso fortifica, isso causa uma identidade, isso nos aproxima de outras pessoas. Veja se fez sentido para você. E agora eu finalizo essa obra, ganhou o prêmio Jabuti. Já posso falar para você, né? Eu coloquei a deixa aqui, O Fazedor de Velhos 5.0. O livro é muito bom também, pessoal, porque aí vem com uma outra vivência e olha, eu vou te deixar uma curiosidade. Lembra do Nabucco? O Nabucco vai aparecer de outra forma aqui no 5.0, tá bom? Espero que você tenha gostado. Bom, agora sim, né? Esse vídeo merece uma sua curtida, merece que você se inscreva no canal para de segunda a sexta-feira você receber material assim, ó, inédito, organizado, caprichado para você mandar bem na prova. Compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que também tá precisando ler esse livro, tá precisando fazer uma prova do livro. E aqui, alguns minutinhos de aula vai super clarear a visão dele, tá bom? Obrigada por hoje, pessoal. Espero muito ter colaborado. Deixa aqui seu comentário, vou adorar te conhecer, alguma pergunta do livro, vou adorar responder. Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.